Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, particularmente, como sempre tenho falado, eu quero crer e acreditar que sim. Já quero começar dizendo que para mim é uma grande honra e também uma grande satisfação estar presente aqui com vocês mais uma vez. E se você já for inscrito aqui no canal, muito obrigado. Que o Senhor Deus de Israel te abençoe, aonde quer que você esteja. Mas se caso contrário você for novo aqui e ainda não tiver feito a sua inscrição no canal e almejar se inscrever aqui no canal, basta tão somente você apertar aí o sininho e o programar para que assim você possa estar recebendo todas as notificações desse canal sempre que houver um vídeo novo. E nesse momento eu trago uma boa notícia para cada um de vocês. Agora eu vou estar tendo a honra e a oportunidade de mais uma vez transmitir uma mensagem que vinha diretamente do céu e especialmente para o teu coração. Porém, antes de começar a ministrar a palavra de Deus ao seu coração, eu gostaria de aqui humildemente fazer alguns pedidos especiais e importantes para cada um de vocês. O primeiro pedido que eu faço para cada um de vocês é para que vocês venham deixar o like aqui nesse vídeo. Digo isso porque o like, de certa forma, é bastante importante para o crescimento do canal aqui nessa plataforma. E eu também peço a cada um de vocês para que venham compartilhar esses vídeos com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam, ok? Amém? Bom, agora sem demora, sem enrolação, vamos agora para a leitura da santa e bendita palavra de Deus. Porém, fique tranquilo, até porque enquanto eu estiver fazendo a leitura da palavra por aqui, você terá a chance e a oportunidade de me acompanhar daí. Vamos lá então. O versículo que nesse momento eu vou estar tendo a honra de compartilhar com todos vocês, hoje se encontra aqui, no livro de Marcos, capítulo de número 1 e o versículo de número 17 apenas. O texto, por sua vez, diz exatamente assim: E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Amém? Somente até aqui. Como vocês observaram, nesse momento eu acabo de fazer a leitura de um texto bastante conhecido no meio do povo de Deus, no meio do povo cristão. Texto esse que, por sua vez, ele narra, ele conta cada detalhe de uma passagem bastante interessante. Até porque, de acordo com essa passagem, o nosso mestre e amado Jesus, ele estava começando a fazer algumas escolhas bastante importantes. Porém, contudo, no entanto, que tipo de escolhas eram essas? Se você analisar atenciosamente a palavra de Deus, você vai ver que nesse ponto da história, Jesus ele estava no começo de seu ministério. Ou seja, ele estava começando a colocar um plano em prática. Plano esse que consistia no seguinte: de pegar o homem que estava afastado de Deus por conta de seus pecados e reconectá-lo novamente ao Criador. Até porque essa era realmente a missão de Jesus. Porém agora, meus queridos, Jesus ele se encontra na beira de um rio. E nesse mesmo rio, ele avistou algumas pessoas, alguns homens. Então ele percebeu que aqueles homens tinham uma profissão. Aqueles homens, por sua vez, eram pescadores. E Jesus, ao se aproximar educadamente daqueles homens, ele então acaba fazendo uma proposta para eles. Agora, que proposta foi essa? Essa proposta foi exatamente a seguinte: Jesus olhou para eles e disse exatamente assim: Vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. Portanto, agora, nós estamos exatamente em cima, no ponto do versículo ao qual eu acabei de fazer a leitura para cada um de vocês, há instantes atrás. E ao aceitarem essa proposta, você vai observar e ver que, de fato, no decorrer da história, aqueles homens realmente se tornaram pescadores de almas. Aqueles homens realmente trabalharam com intensidade. Aqueles homens realmente deixaram com que o Espírito Santo pudesse, então, trabalhar em cada uma de suas vidas. E quando você analisa a história desses homens que aqui foram citados, você também verá que esses homens deixaram um rastro. Eles deixaram aí a sua história. Eles foram peças fundamentais para que Jesus pudesse então cumprir a sua missão. Eles ajudaram a Jesus. Eles estiveram junto com Jesus. Porém, meu querido, nessa passagem há uma coisa que me chamou a atenção e eu gostaria que nesse momento você soubesse e também entendesse. E o que realmente me chamou a atenção, meus queridos, é que esses mesmos homens hoje já não estão mais aqui. Essas mesmas pessoas que Jesus escolheu para fazer um grande algo aqui nessa terra, já se foram, já se passaram. E agora, o Espírito Santo de Deus falou algo em meu coração que eu vou estar tendo a honra de repassar para todos vocês. Como eu acabei de dizer a todos, esses homens passaram, esses homens já não estão mais aqui. E espiritualmente falando, agora Jesus está oficialmente contando com cada um de nós que estamos aqui nessa terra, que estamos inseridos aqui em meio a essa geração. Espiritualmente falando, hoje Jesus conta comigo, Jesus conta com cada um de vocês para que nós possamos fazer aquilo que um dia nós fomos chamados para fazer. Ou seja, sermos pescadores de homens.
ministrar a palavra de Deus para toda e qualquer criatura. Também confesso a todos que, ao fazer uma certa análise dessa história, o Espírito Santo de Deus falou-me mais algumas coisas que nesse momento eu vou estar passando para cada um de vocês. Eu descobri algumas verdades acerca desse texto, verdades essas que precisam ser ditas. Portanto, a partir de agora, fique atento em relação a tudo aquilo que o Espírito Santo irá falar ao teu coração, ok? Amém? Vamos lá então. Qual é a primeira verdade que todo pescador de almas deve saber? A primeira verdade é que todo pescador de almas, ele sempre recebe instrumentos bastante especiais para que ele possa trabalhar. Agora, que instrumentos especiais vinham ser esses? Quando eu falo acerca de instrumentos, espiritualmente falando, eu estou me referindo aos nossos dons espirituais, aquilo que Deus tem colocado nesses últimos dias dentro de cada um de nós. E eu tenho a certeza absoluta de uma coisa: algo especial dentro de mim, algo especial dentro de você. E eu gostaria que você soubesse que nesse momento você não está aqui nesse vídeo por acaso. Não, você não chegou até aqui simplesmente por chegar. Se você está aqui, é porque o Espírito Santo de Deus te guiou até esse canal e quer falar ao teu coração. E eu tenho uma coisa bastante especial a dizer. Existem muitas pessoas que olham para dentro delas, olham para dentro de seu interior e não enxergam nada demais dentro de si. Quando na verdade, quando na realidade, existe sim algo bastante especial em seu interior. Ou seja, Deus colocou dentro de cada um de nós algo bastante essencial, algo esse bastante valioso, que é o seu dom, em benefício das almas, em benefício daqueles que nesse momento estão sofrendo por não conhecer a verdade, por não conhecerem a Cristo. Portanto, agora, esta parte da palavra, esta parte da mensagem vai exclusivamente para você. Você mesmo que sabe que tem um dom, que tem consciência de que Deus colocou algo dentro de você, em seu interior. Meu querido, hoje nós estamos vivenciando uma época bastante complicada. E não é segredo para ninguém que nós estamos muito perto da volta de Cristo. Não é segredo para ninguém que daqui a pouco Jesus Cristo vai voltar e o tempo vai acabar. A janela da graça vai se fechar. Então, meus queridos, nós oficialmente não temos muito tempo. Já não é mais tempo do cristão ficar brincando. Já não é mais tempo do cristão ficar perdendo tempo por aí. Olha, nunca pense que você não pode fazer nada. Nunca pense que você não é capaz de nada. Sim, você é capaz sim. Você pode sim. E o Espírito Santo de Deus manda te dizer uma coisa: Jesus Cristo está contando com você. E não importa qual seja a sua idade, não importa se você é homem, não importa se você é mulher, e muito menos importa a sua posição, a sua classe social. E uma coisa que me chama a atenção é que quando Jesus olhou para aqueles homens, Jesus também não olhou para a aparência daqueles homens. Jesus não observou se eles eram ricos ou se eles eram pobres. Jesus observou que eles eram pessoas especiais, essenciais, e que dentro delas havia algo de especial, assim como há algo de especial dentro de você. Nunca se enxergue como mais um. Não, você não é mais um. Você é alguém muito especial que um dia Deus te escolheu. E Ele te escolheu para algo grande nessa terra. E digo mais, Ele te conhece desde antes de você nascer. Ele te conhece desde antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Eu não sei onde você mora, eu não sei aonde você está e eu não conheço a sua história. Porém, o Deus a qual eu sirvo conhece perfeitamente a sua história. Nesses últimos tempos, nesses últimos momentos, deixa Deus te usar. Meu querido, quem sabe o instrumento que Ele colocou dentro de você seja o instrumento de louvor. Se esse for o teu caso, meu querido, sempre faça o seu melhor. Sempre faça aquilo que você puder fazer da melhor maneira possível. E muitas das vezes você pode olhar para dentro de você e você não se sentir capacitado para tal ação. Mas ainda que você se sinta assim, lembre-se de uma coisa, meus queridos. Quando Deus chama alguém, quando Jesus escolhe alguém, Ele automaticamente se responsabiliza por esse alguém. E além de se responsabilizar, Ele também é o mesmo que capacita esse alguém. E eu nesse momento sou a real prova disso. Teve um dia que eu olhava para a Bíblia e eu não entendia o que estava escrito nela. Teve um dia que eu olhei para a palavra de Deus e eu não tinha entendimento acerca dela. Porém, eu deixei com que o Espírito Santo trabalhasse em meu coração. E a partir do momento que eu tomei essa decisão, a partir do momento que eu tomei essa atitude, coisas especiais e sobrenaturais começaram a acontecer. A minha mente começa a se abrir e a partir desse momento o Espírito Santo realmente tomou conta dela. E desde então, Ele tem me capacitado para que oficialmente eu pudesse ministrar a palavra dEle para muitas pessoas na face da terra, através desses meios modernos de comunicação. E agora, me baseando nisso, eu vou dizer uma coisa para você sem medo de errar.
O mesmo Deus que me capacitou, o mesmo Deus que me levantou, o mesmo Deus que me deu entendimento para fazer tal coisa, é o mesmo Deus que fará a mesma coisa com você. E Ele poderá fazer algo maior ainda. Basta você crer, basta você acreditar. Pois você não é qualquer um, você é escolhido dele e você tem uma missão nessa terra. Então, para terminar esta parte, meu querido, não importa qual seja a sua arma, não importa qual seja a sua área de trabalho no mundo espiritual, você deve sempre lembrar que, independente das circunstâncias, Deus está com você, Deus escolheu você e Deus vai levantar você. E digo mais, através de você, toda essa geração poderá ser impactada com o poder de Deus. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, você deve permitir que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar na sua vida, venha trabalhar no teu coração. E seja qual for o instrumento que Ele colocou nas tuas mãos, seja qual for o dom que você tenha, continue utilizando o seu dom, continue fazendo o seu melhor, continue dando o seu melhor, até porque haverá uma recompensa para cada um de nós. E agora eu quero lembrar a todos algo bastante importante. A palavra de Deus diz que uma alma é muito valiosa, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, é nosso dever, é nossa responsabilidade usarmos os nossos instrumentos especiais para ganhar almas para o reino dos céus. Até porque nós sabemos perfeitamente que existem almas sofrendo, existem pessoas chorando, porque ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ok? Amém? Agora, qual é a segunda verdade que todo pescador de almas deve saber? Meu querido, a segunda verdade é a seguinte: é que os primeiros peixes, ou seja, as primeiras almas para serem alcançadas, estão bem ao nosso lado, estão perto de nós. Eu digo isso porque existem pessoas que realmente receberam um dom de Deus. E aí, por conta disso, estas mesmas pessoas acabaram recebendo uma promessa. Promessa essa que de fato ganhariam muitas almas. E estas mesmas pessoas pregariam, ministrariam ou até mesmo louvariam o nome do Senhor em outras nações. Porém, contudo, no entanto, há uma coisa que nós realmente temos que prestar atenção. Antes que isso aconteça, nós temos que entender que os primeiros peixes, as primeiras almas que nós oficialmente temos que alcançar para o reino dos céus, estão bem ao nosso lado. E quando eu falo isso, eu estou automaticamente me referindo a quê? Aos nossos familiares e também aos nossos amigos. Aquelas pessoas que vivem ao nosso redor em meio à sociedade ao qual nós estamos inseridos. Muitas pessoas pensam que irão fazer isso imediatamente, irão para fora imediatamente, quando na verdade, na realidade, existe primeiro um processo para ser feito. Antes de você pensar nas pessoas de fora, você também deve pensar nas pessoas que estão aqui dentro, nessa terra, nessa nação chamada Brasil. E aí, ao olhar para o seio familiar, essas mesmas pessoas estão percebendo que existem pessoas que ainda não foram alcançadas pelo poder do Evangelho. Existem pessoas que, na verdade, ainda não tiveram um real encontro com Cristo, assim como cada um de nós tivemos. Meu querido, independente de qual seja o seu dom, independente de qual seja o instrumento em que Deus colocou nas tuas mãos, independente da chamada que você tenha, a primeira direção pelo qual você deve olhar é para dentro de sua casa. Olha, não desista do seu irmão, não desista da sua irmã, não desista daquele familiar ao qual você sabe perfeitamente que hoje ainda não recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador. E o mesmo vale para aquele seu amigo da escola, para aquele seu amigo da faculdade, para aquele seu amigo do trabalho, enfim, para todas as pessoas que estão te rodeando aqui nessa nação, para as pessoas que estão perto de você. A palavra de Deus diz claramente que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Ou seja, em outras palavras, nós somos feitos para fazer a diferença aqui nessa terra. Seja diferente quando você estiver em meio às pessoas ao qual você tem convivido. Até porque, verdadeiramente, cada um de nós temos que ser exemplo. Exemplo de conduta, exemplo de comportamento, exemplo no falar. Nós temos que mostrar a diferença nessa geração. Nós temos que demonstrar que nós, de fato, pertencemos a um reino. E esse reino não é qualquer reino. Esse reino é o reino dos céus. E mediante a isso, qual é a nossa função? Se você pegar a palavra de Deus e abrir ela no livro de João, capítulo 8, no versículo de número 32, vai estar escrito exatamente assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só existe um jeito, só existe uma maneira dessas pessoas que estão cegas espiritualmente conhecerem a Deus. Nós temos que mostrar a palavra de Deus para cada uma delas, para que assim, oficialmente, venha ter uma transformação na vida delas. Eu gostaria de lembrar a todos que a nossa missão é sim pregar a mensagem, pregar a palavra, falar a verdade. Porém, o que nós também temos que entender é que nós não convencemos ninguém. Até porque a própria palavra de Deus diz o seguinte, que é o Espírito Santo e não nós
que convence o homem do pecado. Então, a nossa função, a nossa missão é simplesmente ministrar a palavra, é simplesmente falar a verdade, é simplesmente ser a diferença em meio a essa geração. Geração essa que antecede a volta de Cristo. E geração essa que precisa de um socorro. Geração essa que precisa verdadeiramente ser alcançado pelo poder e pela misericórdia do Senhor, pela misericórdia de Deus. Mas para que isso ocorra, para que isso aconteça, nós sempre temos que estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Ok? Amém? E agora, qual é a terceira verdade que todo pescador de almas deve saber? Meu querido, a terceira verdade, ela é a seguinte: todo pescador de almas, ele deve estar preparado para as grandes ondas que virão. Espiritualmente falando, isso significa dizer que todo aquele que é chamado por Deus, ele também, inevitavelmente, será atingido por muitas tempestades. E quando eu falo de tempestades, eu automaticamente também estou me referindo aos levantes do inimigo, aos levantes de Satanás contra a minha e contra a sua vida. E eu creio que nesse momento existem pessoas que estão me assistindo e que oficialmente estão passando por lutas, estão passando por provações, simplesmente porque decidiram fazer a vontade de Deus, simplesmente porque decidiram cumprir a vontade do Pai, que é trabalhar na grandiosa obra de Deus. Porém, meu querido, se esse for o teu caso, eu trago aqui uma boa e agradável notícia para você. Se você realmente está sofrendo ataque espiritual, se você realmente percebe que os demônios estão lutando contra a sua vida em todas as áreas possíveis, isso é um bom sinal. Até porque, meu querido, se os demônios estão lutando contra você, se os demônios estão vindo com tudo contra você, isso significa dizer que oficialmente você está indo no caminho certo. Isso significa dizer que você está incomodando eles. Isso significa dizer que você está sendo uma pedra no sapato de Satanás e seus demônios. Portanto, eu digo para cada um de vocês, independente das lutas, independente das batalhas, independente das guerras, meus queridos, não devemos parar de ministrar a palavra de Deus. Se você está pregando na sua denominação, continue pregando na sua denominação. Se você está sendo uma bênção de Deus nessa geração por meio de redes sociais, continue fazendo isso, continue sendo uma bênção, continue gravando vídeos, continue deixando Deus te usar independente das circunstâncias. E a ordem de Jesus para você nesse momento, meu querido, é para você continuar marchando, é para você continuar lutando, e Ele continuará sempre cuidando de vocês. E nós não precisamos ser nenhum doutor em Bíblia para entender e saber que Jesus está voltando. Até porque os sinais que estão na Bíblia estão bem diante dos nossos olhos. Então, Jesus Cristo vai voltar. Porém, enquanto Ele não voltar, nós temos que cumprir a nossa missão. Se o diabo, se o Satanás tem se levantado contra você, se o inferno inteiro tem se levantado contra você, é porque realmente você tem feito a diferença. É porque realmente você se tornou a própria diferença. O Senhor Jesus está contente com você. Deus está contente com você. O Espírito Santo está contente com você. Porque você tem deixado Ele te usar. E além de deixar Ele te usar, você tem feito a diferença em meio a essa sociedade, em meio a essa população. Porém, para terminar, eu vou falar algo aqui que eu tenho falado bastante no canal. Nós não devemos dar ouvidos aos demônios. Nós não devemos dar ouvido para as pessoas negativas que muitas das vezes os demônios têm usado. Nós devemos dar ouvidos apenas para uma voz. E essa voz não é outra, senão a voz do Espírito Santo de Deus, nos encorajando, nos fazendo sempre seguir em frente, nos fazendo sempre caminhar. E agora, meus queridos, é chegado o momento de oficialmente eu me despedir de vocês. Porém, antes de oficialmente me despedir de vocês, como sempre tenho feito aqui no canal, eu quero fazer um trato especial e específico com cada um de vocês. E esse trato, ele consiste no seguinte: vamos fazer assim. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. Combinado? Sendo assim, fique agora com meu abraço, com meu beijo e até a próxima oportunidade, se assim o poderoso Deus de Israel, com a sua infinita misericórdia, assim preferir. Ok? Amém? Tchau!